Olá, pessoal. Então, vamos comentar sobre as questões das atividades da semana passada, 21 e 22 de outubro, que era justamente a atividade 16, dividida em dois blocos. O ponto fundamental dessa atividade era que vocês percebessem que tanto os poemas, quanto os sonetos, quanto as canções, eles têm umas características específicas para que o som possa aparecer no texto. E uma das características é a rima. Então, existem nomes específicos para as rimas e a maneira correta e adequada de fazer isso. Isso é próprio e específico desse tipo de texto, que são os poemas. Bom, para identificar isso, você tinha que fazer a atividade 1. O que você ia fazer na atividade 1? Você ia ler o poema, que na verdade é um poema que tem o nome de soneto. Por quê? Porque ele tem 4 estrofes. As 2 primeiras estrofes têm 4 versos e as 2 últimas estrofes têm 3 versos. Quando isso acontece, nós temos um soneto. Você ia ler esse soneto, fanatismo, e ia identificar as rimas que acontecem. Então, quando você leu, por exemplo, os primeiros versos da primeira estrofe: minha alma de sonhar-te anda perdida, meus olhos andam cegos de te ver, mas és sequer razão do meu viver, pois que tu és já toda a minha vida. Então, vocês perceberam que a rima, ela não é uma em cima, a próxima embaixo. Não, ela acontece de uma maneira diferente, ou seja, ela acontece de uma maneira chamada, que normalmente a gente dá o nome de alternadas, tá? Então, vamos observar essas rimas aqui. Perdida está rimando com ver? Não, perdida está rimando com vida. Então, o a gente vai dar um nome para essa rima. A rima A está rimando com a rima A lá embaixo, no último verso. Ver está rimando com viver, então tá no meio, tá vendo? Então, a rima, ela fica assim, A, B, B, A. Certo? Isso, se vocês vão perceber que na segunda estrofe acontece do mesmo jeito. Enlouquecida, rimando com lida, e ler, rimando com ser. Já nas 2 últimas estrofes, a rima acontece de maneira diferente. Então, passa, rima com graça e tem o mim. Aí, rastros, rima com astros e tem o fim. Perceberam? Então, esse tipo de rima, né, como eu falei para vocês, elas são chamadas de emparelhadas e de interpoladas. São nomes assim que vocês precisam aprender que existem, mas que por enquanto não são tão importantes de guardar. É importante você guardar que acontece esse tipo de rima para haver musicalidade, tá bom? Bom, na número 2, você tinha que observar qual é a figura de linguagem que aparece nesse texto aí, né? Com a repetição da letra M. Existem figuras de linguagem para que aconteça a sonoridade também no texto e ele se torne poético. Então, quando tem muita repetição de letras dentro do texto, eu estou falando de uma figura de linguagem chamada aliteração, tá? No caso dessa aí, ela foi proposital. Para que repetiu tanto a letra M? Para sugerir o tom de reza e de uma devoção. Então, quando eu emprego uma figura de linguagem, eu estou querendo empregar uma característica própria dentro do meu texto poético. Bom, qual é a outra forma, né, que normalmente a gente pode rimar, né, num texto? Qual é a outra maneira que a gente rima em textos? Eu espero que vocês entendam que as rimas, elas acontecem sempre em cada estrofe do soneto. Então, ela pode acontecer às vezes de maneira interpolada, às vezes de maneira escalada, às vezes de maneira emparelhada, mas ela sempre acontece nessa sequência. Os 2 primeiros quartetos e depois os dois últimos tercetos, né? Dando sempre essa noção de sonoridade ao texto. Bom, na número 4, que estrofe do poema expressa mais claramente o entusiasmo e a paixão do eu lírico, né? A última estrofe, que a gente percebe esse exagero aí. Podem voar mundos, morrer astros, que tu és Deus, princípio e fim. Então, esse exagero acontece justamente na última estrofe, na estrofe última aí do soneto. Bom, na número 5,
O que você acha do título do poema? Você acha que realmente existe fanatismo do amor aí no texto? E por qual motivo? Isso é uma resposta pessoal, mas é importante você perceber que o título é justamente a disseminação do que está falando no texto, o fanatismo pelo amor e pelas coisas que o amor traz pela vida, certo? Em relação ao número 6, o ponto de exclamação que está presente no último verso de cada estrofe, dá a ideia de quê, pessoal? De que é a ideia que a gente percebe? Não é uma ideia de admiração, uma ideia de emoção? É justamente essa o sentido do ponto de exclamação. Em relação ao 7, o poema ele foi escrito no começo do século XX e apresenta uma linguagem comum. O verso que fica maior evidência aí em relação a isso é qual verso? Então, minha alma de sonhar-te anda perdida. Normalmente a gente fala assim hoje? Não, né? Essa linguagem é própria daquela época, minha alma, né? Então, essa forma de escrever e de falar era própria do século XX. Bom, em relação a número 8, qual é a voz que aparece aí? É de um homem ou de uma mulher? Ou seja, é masculino ou feminino? A gente tinha que identificar. Feminino, não vejo nada assim enlouquecida. Tá vendo? Ela logo se identifica que ela é mulher. Em relação a 9, você tinha que identificar a posição da estrofe, a combinação das rimas, como que elas são classificadas aí nesse caso. Eu passei um videozinho, se vocês tiverem dúvidas sobre essa questão das rimas, porque às vezes é um pouco complicado a gente guardar todos os nomes e as características, você volte lá para você poder entender bem, porque aqui é mais rápido, não vai dar tempo de eu explicar tudo, mas a alternativa correta são as emparelhadas ou paralelas, né? A, B, B. Certo? Bom, na número 10, que foi a atividade do dia 22, eu pedi vocês para produzir. E eu achei bem interessante o texto de uma aluna, que ela seguiu todos os passos do que foi pedido, do que foi passado nos vídeos, né? Ela falou, né? Ela fez lá primeiro o mapa mental sobre vida, fez o foco do que ela ia falar, sobre projetos, lembranças, sonhos, sentimentos, e a partir daí ela fez o banco de rimas, que também foi citado lá no vídeo, né? Então, profissão, ia rimar com decepção, coração, canção, lembranças, crianças. Então, depois que ela fez esse banco de rima, ela foi para a produção dela. E a produção dela ficou joia. Por quê? Porque ela seguiu aqueles passos do que foi citado lá. E, inclusive, pessoal, ela fez um soneto. Eu fiquei bem maravilhada mesmo. Parabéns, viu, Laila? Ficou ótimo a sua produção. Olha lá, a vida é cheia de lembranças que me dão muita saudade e me enche de felicidade ao ver brincar as crianças. Meu coração fica angustiado com tanta pobreza. Na hora de dormir, faço minha oração para as crianças pobres, que decepção. Isso tudo me causa tristeza, mas na vida também há alegria. Existem risadas que contagiam. Amo pessoas que levam a vida com humor, pensamentos cheios de sonhos, mas também há pesadelos muito medonhos. Há também rancor. Viva a vida com amor. Então, vocês perceberam como ela seguiu, né? Como ela seguiu os passos do que foi indicado para vocês, como deve produzir. O texto dela ficou ótimo. Então, eu espero que vocês também tenham produzido um ótimo soneto, um ótimo poema, tá bom, pessoal? Até mais. Desculpe a extensão do vídeo, porque não tinha como fazer em menos tempo, até porque é um conteúdo bem difícil, assim, das vezes a gente falar